de Vera, Oi, Verônica, loja de cadê mar. você? Ah, Fala minha filha, direito. Boa noite. a minha vida é um romance, não adianta não. A pobre de mim estava era lascada, mas já estou aqui de volta, tá? É tudo certo, graças a Deus. Vamos ver aqui. Desculpem o atraso, né? Ainda bem que o senhor atrasou, senão quem tinha atrasado era eu. Oxente, meu Deus, cadê você? Aí. A gente tá vivendo. Luísa já tá escrevendo. Não perde a oportunidade, não. Perco não, viu? Tá travando. Horrível. Vocês estão me vendo? Sim, professor, está se lhe vendo e Sim, escutando. professor, estamos vendo o Sim, senhor. aqui tá Estou lhe vendo. vendo. Ah. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Dá vontade de dar, Muito bom o slide, jogar professor. Tá ótimo, parabéns. o computador da janela, né? Aí você lembra, nossa, sou trabalhador. Se eu fizer isso, não vou ter dinheiro para dar mais aula, né? A gente vai ter que dar aula do celular. É Pronto. complicado. Estressa isso, né? A tecnologia estressa, né? Quando dá esses problemas, né? Quem nunca quis fazer isso, né? Quando o celular trava. Lógico que se vocês tiverem um iPhone, um celular mais caro, aí não vai travar, né? O meu ainda trava. E agora foi o notebook. Boa noite, galera, todo mundo. Lucas, Jean, deixa eu ver quem tá aqui. Boa noite, Agora, professor. vamos lá. Lucas, que sua dor de cabeça passe. Anderson, Brunielli, Claudinete, Denilson. Professor, o senhor tá Edmilson. conseguindo gravar a aula? Tá gravando. Gilberto. Claudinete foi embora, porque eu falei, ela foi tomar café. Igor, Ivanilda, Jean, João, Larissa, Leiviton. Olha, se não for Leiviton, eu tenho que aprender a pronúncia até o final do semestre. Lenilson, Lidiana, Lucas, Luiz, Rosivânia, Marcos, Maria. A gente tem 3 Marias aqui, viu? 4 Marias. Rayane. O senhor ficar falando só Maria, a gente não vai saber com qual é. Pois Maria, viva Milton Nascimento. Somos todas Maria. Maria da Tem 2 Conceição. João também, viu, professor? Maria da Conceição, Maria das Graças, Maria Luísa, falou agora, Maria E Verônica. tem 2 Rayane também na sala. Rayane, Maria. É tudo 2. Raniel, Sebastião, grande Tarcísia. Tá faltando será que é aquela menina em junho, né? Que disse que estava pensando em largou o curso. Cadê o policial? Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Não veio hoje, não. Tá aí? É Júnior. Júnior não veio, não, foi? Desistiu? É José de Moraes, eu acho. Professor, o nome dele. Ele estava doente, né? Ele Ele ficou estava de doente, não Covid, foi? Mas foi. ele já estava melhor. Na aula Tomara que passada ele ele esteja bem. veio. Na aula passada ele estava. Então, dei boa noite a todos. Todos me deram boa noite. Vamos à aula. Essa aula costuma ir até meia-noite, né? Eu parei aonde? Alguém lembra? Deu a aula toda. Disse que hoje a gente ia para o liberalismo, nosso matrimônio liberal. Então a gente já terminou. Eu acho que eu coloquei esse slide lá, né?
Esse lá está bem legalzinho. Lenilson, mês de junho vai ter forró. Forró onde, Lenilson? Uma pandemia dessa vai ter nada. Forró onde que você vai ter? Se tiver vivo na casa dele, sozinho, dançando na mulher, só se for. É bom. Quer pegar Covid, rapaz? Hoje já passou 2.349 mortos. Oi, professor, boa noite. Ô, professor, o senhor vai dar uma explicadinha Sim, vai na rolar. atividade? Vai rolar. É porque, professor, Vai eu tô rolar. errando naquela atividade. Vai rolar. Ainda bem que você lembrou, senão ia passar batido. Vai rolar. A gente fez aquela discussão do Taylor no Fordinho, vamos lá. Até meia-noite essa aula, viu? Que tem a aula, o bate-papo e depois o esclarecimento das dúvidas aí. Então, até meia-noite a gente termina. Então, Ia passar desapercebido não, viu, professor? Que a gente ia cobrar as explicações. E é mesmo, viu, professor? Eu também quero. mas vai ter. Eu também, não vou mentir. A gente falou vamos lá, a gente falou do Taylorismo, né? Fordismo, etc. Aí o Taylorismo, ele surge, né? O Estado liberal do mercado, né, interventor, ele entra numa crise séria em 29, que vai desembocar na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Mas aí o Estado já tinha uma perspectiva de intervenção na economia, né? Aí termina a Grande Guerra, né? O que é que acontece? Acabou-se a guerra, aquela desgraça toda, né? De Hitler, Mussolini, aquela período histórico, um dos mais sombrios da história da humanidade, sem sombra de dúvidas. Aí desses escombros, né? Esse período terrorista fordista, apesar de Ricardo Tunis falar que surge ali já na década de 1920, ele vai se efetivar, ele vai se desenvolver plenamente, vamos dizer assim, né? Pós Segunda Guerra Mundial e até 1973, né? Aí eu falei tudo daquilo, do terrorismo, características do terrorismo fordismo, aí ele entra em crise, né? Enquanto modelo hegemônico de organização do trabalho. Né? Eu falei do estado de bem-estar, eu falei do estado de bem-estar social, estou viajando. Estou na parte da crise, para da crise já chegar no autorotismo. Viu isso? Eu apontei, né, que o estado do bem-estar social é um estado interventor, mais do que interventor, ele se transformou num agente econômico, né? Investindo, aumentando os gastos sociais, garantindo uma renda mínima, né? Não a renda mínima que nós temos, né? Não é um salário mínimo nosso, não, viu? É um salário razoável, né? Para padrões da América Latina, dos países do terceiro mundo, dos países dependentes. Uma seguridade social. Ou seja, não é só aquele estado do bem-estar social, né? Que ele tinha características de implementar algumas benesses para os trabalhadores, né? O que não existia anteriormente, né? Não existia, né? Quem o trabalhador do século XIX não tinha nada disso, morria. Trabalhava 14, 16 horas por dia, não tinha direito a nada, férias, essas coisas todas surgem posteriormente, depois de muitas lutas sociais. Né? Você tem esse processo de uma massa salarial relativamente alta, mas tudo, dentro da lógica capitalista, chega ao limite, né? Aquele alemão barbudo, ele fala que as contradições de classe entre proletariado e burguesia são antagônicas, né? Antagônica significa que ela não tem nenhum tipo de conciliação, reconciliação, nada. Quando um ganha, o outro está perdendo. Quando um está perdendo, o outro está ganhando. Não tem como os dois ganharem ao mesmo tempo.
né? Aí você não me pergunte, mas professor, os trabalhadores lá da Europa não ganharam? Se você pegar um país isoladamente, você pode até falar, né? Mas o capitalismo é um sistema econômico global, né? Enquanto a Europa estava vivendo bem, era o período do histórico que ocorreu aqui na África, alguém sabe? Também na América Latina, mais ou menos. Não, América Latina acho que foi... América Latina também, de certa maneira. Né? Estava ocorrendo aqui na África, gente. Aula de história. Nesse período, ocorreu o que na África? Bora. Ocorreu o que na África? Louisiana, bora. 1 ponto na média, bora. O que é que estava acontecendo na África nesse período? Pode repetir a pergunta, Aí, professor? um ponto na média, aí abre o microfone, abre o vídeo. Não entendi a pergunta, não. Mas pode perguntar, velho. Perguntando, todo mundo. Aí eu falo 1 ponto na média, eu tô vivo, olha aqui. Rapaz, aluno é o bicho, viu, rapaz? Então você já sabe. Nesse período, enquanto a Europa vivenciava o estado de bem-estar social, o que é que estava acontecendo na África, gente? No continente africano. Maria Verônica, bora, minha comadre. Ai, meu filho, tá de endemia. Pobre Deus, até agora, diga aí. Ô, meu filho, eu não vou pedir para o senhor repetir mais, não. A pergunta que já repetiu 2 vezes, eu continuo voando. Aumento da Lucas. fome, principalmente da fome, dá uma coisa relacionada. Não. Também isso né? Mas não é isso, não. O nome não é esse, né? Eita, entendi nada. Neocolonialismo, meu povo. A partir da África entre as nações europeias? Eita. Também. Denilson, é melhor digitar, boy. Também. Deve ser o fone, ele deve estar de fone, não? Também. Que começou já, que foi uma das razões da Segunda Guerra Mundial, né? Aquela Alemanha da Primeira Guerra Mundial, né? Da Primeira Guerra Mundial, a repartição da África, mas continua depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os países do norte da África, olha se eu estiver errando a data. Olha, eu falo as coisas, gente. Vou deixar bem claro para você. O conteúdo está correto. Eu posso errar sem a data, mas o conteúdo está correto. Os países do norte da África, eu acho que tiveram sua independência na década de 60, década de 70, dos impérios europeus, francês, tem algum alemão, principalmente francês, né? Que é Marrocos, acho que Egito era, acho que Egito era francês ou inglês? Eu não lembro. Marrocos era, Tunísia, esses países, Marrocos, Tunísia, Líbia, todos esses países eram colônias de alguns países europeus, né? Então, enquanto na Europa, você pode perguntar, professor, mas na Europa ganhavam relativamente bem, mas na África o negro estava descendo o couro nos trabalhadores, nunca se fala mais sobre país. Capitalismo é um sistema global, gente. Não é um país é capitalista e outro país não é capitalista. Não existe, tirem da sua cabeça se vocês virem alguma coisa, de qualquer pessoa, um país não é muito capitalista. Não existe país mais capitalista nem país menos capitalista. Existe país capitalista. Se ele tem intervenção maior do Estado, é uma forma de desenvolvimento dele, daquele país, de um determinado contexto histórico. Não deixe de ser capitalismo. Tirem da cabeça essa separação, porque o Estado está de um lado e a relação... O Estado é um Estado capitalista necessário à produção e reprodução do capital. Sem Estado, aí você responde, sem Estado, as relações capitalistas, os capitalistas em particular, não sobrevivem durante 5 minutos. O Estado garante a propriedade privada, juridicamente. O Estado garante a circulação de determinada moeda que circula em determinado país, na Europa,
num determinado continente. Isso que o senhor está falando faz sentido. A gente teve uma aula dessa aí com a outra professora quando ela dizia que a gente viu, né, o nosso último trabalho com ela, a tarefa do vídeo que a gente assistiu, onde o Estado se curva diante desse povo todo. Ele se torna maior do que o Estado. O Estado, ele, quando deveria cuidar do povo, das pessoas, ele se curva diante dos grandes empresários e aí acaba cedendo, né, tudo isso, e o capitalismo tomando conta de tudo, em todos os países. O Estado o Estado não é um ente, é uma perspectiva, eu tenho uma perspectiva crítica, o Estado não é neutro. Na conversa, historicamente, você fala, em que país, em que época o Estado foi neutro? O Estado é, essencialmente, comitê executivo da classe burguesa. É isso. Vocês podem fazer o que for. Ah, não, porque não é, gente, não é. O Estado não se curva, desculpe o não contraditório meu, né? Mas no Estado não se curva, o Estado mais ou menos, ele é liberal, mais ou menos intervencionista, depende do processo de acumulação, do próprio processo de acumulação do capital. Depende disso. O Estado nunca vai ser. E aquele período determinado, historicamente, desde o final da Segunda Guerra Mundial até 73, por condições históricas específicas, de uma necessidade de reconstrução do mundo, de uma necessidade imperiosa de impedir o avanço da Revolução Socialista por toda a Europa e por toda a Ásia, forjou condições bem específicas daquele momento histórico de surgimento de um estado de bem-estar social. Até hoje não se repetiram essas mesmas condições históricas. Não se repetiram. Foi algo específico daquele momento que possibilitou o surgimento. Tanto é que a maior parte do tempo o Estado é um Estado liberal que desce a madeira na classe trabalhadora e não está nem aí. Não, agora você vai dizer, no Estado, há espaço dentro da estrutura do Estado para a luta entre as classes sociais? Há. Óbvio que há. O Estado é essencialmente comitê executivo, porque é Estado capitalista. Se houver uma transformação, o Estado pode se tornar um Estado proletário. Mas hoje ele é capitalista. Quem fala isso, gente? Um autor da sociologia. Mas o Estado sempre foi capitalista. Ele sempre foi dentro do capitalismo. Dentro do capitalismo, isso mesmo. Só um momento. Tem um determinado autor que fala que o processo democrático, o desenvolvimento do capitalismo, como ele estava enxergando naquele momento histórico, tenderia a ser apenas um Estado dos mais ricos. Ele fala, a democracia, que ela surge como democracia representativa, etc., aquela discussão toda, que é um avanço, realmente, é um avanço para o que veio antes, mas ele fala que há um perigo muito grande de virar uma plutocracia. Plutocracia. Você tem que falar devagar, porque essa palavra é complicada. Que é o governo dos mais ricos. Ele estava olhando lá e vendo o desenvolvimento do Estado. Esse autor é nada mais, nada menos que Max Weber, que ele pode ser acusado de tudo, mesmo de ser marxista. E depois desse período histórico, o Estado sempre tentou destruir as conquistas anteriores, né? Aí depende da luta de classes também. A luta de classes faz com que essa destruição seja maior ou de menor grau. Na França, tentaram aprovar uma reforma da Previdência. Protestos eram semanais.
os coletes amarelos, não sei se vocês ouviram essa expressão, os coletes amarelos, eles não saíam da rua na França. Emmanuel Macron e o parlamento francês não conseguiu aprovar a reforma da Previdência por causa disso. Aqui, Bolsonaro e Paulo Guedes foram de lavada. Não tinha ninguém na rua, a classe trabalhadora toda fragmentada, toda parte dessa classe trabalhadora esperando que os deputados e senadores lá, críticos a esse neoliberalismo, conseguissem reverter, mas sua minoria passou de lavada. Eles estão para aprovar a PEC emergencial, né? Agora, aprovado ontem, está a votação do segundo turno agora na Câmara. Ainda não terminou a votação. Está emperrado porque a burguesia está numa ofensiva gigantesca, né? A burguesia está numa ofensiva gigantesca contra os direitos do trabalhador, contra o Estado, garantidor de determinados direitos sociais. A ofensiva aqui no Brasil é direta. Mata todo mundo, deixa todo mundo sem acesso a nada. Quem quiser acesso vai ter que pagar. Curto e grosso é isso. Só que Bolsonaro fez uma cagada, me desculpe os termos, grandíssima. Colocou os militares e os policiais na PEC emergencial. Ele quis tirar, só que o relator da PEC emergencial lá na Câmara falou que ele não podia tirar, senão voltava para o Senado. A alteração tinha que voltar para o Senado. Ou ele colocava toda a categoria de servidor público, ou ele não colocava nenhuma. Ou ele tirava tudo, ou ele colocava todos. Aí os policiais lá, que tem muita influência com o Bolsonaro, muita influência no Congresso, se articularam, e estão até agora travando essa luta para a PEC emergencial mudar. A última mudança que eu acho que houve consenso lá, ou houve uma negociação, foi que estava liberada as progressões e promoções dos servidores e empregados públicos, que Paulo Guedes queria congelar, né? Determinada porcentagem de despesas correntes, não tem um negócio, aquela coisa do economês lá. Ele queria fazer isso, né? Ele queria cortar o salário, né? 25%, né? Só cortar o salário 25% é suicídio político, né? A gente não vive ditadura, é minimamente democrático. O cara tem que ser eleito ainda, né? Até 2018 foi assim, 2022 vai ser assim, a gente não sabe, mas até 2018 foi. Então, não é ditadura. Então, ele sabe que Bolsonaro e o Centrão sabem que cortar salário ia ser suicídio político dele. Tiraram isso, botaram congelamento de salário. Aí foi congelamento de salário, não, de tudo, né? Salário, progressão, tudo. Aí já saiu progressão e promoção. Aí não sei se vai sair da PEC congelamento de salário. Acho que tá para sair a proibição de reajuste. Mas ele quer incluir a possibilidade, a proibição de reajuste, eles querem incluir a possibilidade de, pelo menos, reposição da inflação durante o período, né? Isso é o quê? Isso tem... E o congelamento dos concursos, estava essa discussão, né? Congelamento dos concursos e que a nomeação só poderia ser para cargos vagos, né? Então, vocês aí que estão parados, estudando para concurso, eu acho que vocês deveriam se interessar muito por Paulo Guedes, que o negócio vai pegar daqui para frente. Viu? Quando eu me referi sobre o Curva-se, o Estado Curva-se, o Estado curva-se, professor, diante dos grandes empresários, entendeu? Quando a gente tem um governo que deveria ser das pessoas, para as pessoas e pelas pessoas, ele se curva diante de quem tem mais dinheiro, daqueles que visam apenas o lucro e ferra com a classe trabalhadora, tá entendendo? Mas é isso que eu estou falando. O Estado não defende o interesse coletivo. Não defende.
Não tem isso de Estado defende interesse coletivo, Estado é interesse do povo, isso não defende. Se vocês têm essa ilusão, minha interpretação, minha compreensão do mundo, ele não defende, é o estado de classe, não é neutro, neutro é nesse sentido, ele tem uma posição. E a posição dele está sempre... O Estado é produto de uma sociedade que está cedida em classes sociais, cedidas em grupos sociais distintos. A pergunta que fica é, como é que você tem uma instituição que consegue estar acima das lutas sociais? De falar o bem comum, mas o bem comum na sociedade de classes, assim, como é que funciona? Aí eu digo, repito, lógico que você depende da luta de classe, da organização da classe trabalhadora, se o Estado vai descer o cacete ou não, né? Eu acho que o senhor não está entendendo o que eu estou dizendo, porque quando o senhor fala isso aí que você está dizendo, eu concordo plenamente, eu acho que eu não estou conseguindo colocar, mas tudo bem, depois eu vou colocar de uma forma melhor para que o senhor possa compreender o que eu quero dizer. Talvez eu não esteja sabendo lhe dizer, entendeu? O que eu quero dizer com isso. Não, eu acho que eu estou entendendo que no senso comum, o que é que o senso comum entende do Estado? O senso comum entende do Estado uma instância social, uma estrutura social que está para cima de tudo. Então, quando você se expressa, por exemplo, o legislativo escreve uma Constituição, escreve um determinado código penal, geralmente as pessoas veem isso como uma expressão de uma vontade geral de toda a população que direcionou para aquele caminho do entendimento do que seria o Código Penal. Mas só a existência, por exemplo, do Código Penal é algo que já diz que há um processo de divisão social. Se há um Código Civil, a gente já está falando de um processo de divisão de detentores e não detentores da propriedade privada. Então, isso não pode estar, não está acima, né? Porque é toda a discussão da própria ciência política, de falar assim, olha, não é possível mais, dada a complexidade da sociedade capitalista contemporânea, revivermos uma democracia direta como a Grécia Antiga experimentou. Quais são os caminhos? O nego vai Montesquieu para um lado, Hobbes vai para o outro, Rousseau vai para o outro, mas, em geral, eles defendem a democracia representativa. O que é democracia representativa? É nada mais, nada menos do que nós abdicarmos de nosso direito político direto para elegermos alguma pessoa e nós damos um poder para essa pessoa falar por nós. É como uma procuração de advogado. Então, aquele representante está falando por nós, teoricamente. Está falando por nós. Né? Mas você tem todo problema sobre isso, né? Você tem todo problema sobre isso, né? Quem é esse cara? Que posição esse cara é? Qual a trajetória desse cara? Que interesses ele defende? Você vai, quem financiou? Quem é isso? Quem é aquilo? Será que ele representa mesmo? Será que ele não representa? Será que o Estado, sua essência é isso? Será que o Estado, sua essência é aquilo? Por exemplo, tem a teorização de um cientista político, acho que é grego, né? Nicolas Polantzas, né? Que ele fala sobre isso, né? Sobre a forma, e tem outro russo, Pachucanes, né? Tem também as interpretações de Lukács, né? São interpretações que não são as mais estudadas no ramo do direito, mas que apontam isso, né? Que a própria questão da impessoalidade, né? Do tratamento, a essência é mais profunda ainda, né? Porque o Estado democrático de direito, ele se assenta na impessoalidade. Todos são iguais perante, né? E essa impessoalidade... Deveria, né? Essa impessoalidade não é nem deveria ser, é justamente a natureza do Estado. É impessoal, trata todo mundo igual, trata, mas a realidade social é a realidade que tem divisões.
Não são todos iguais, né? Não há essa igualdade, né, jurídica. E está bem longe de ser. E nem vai alcançar. No capitalismo não vai alcançar. E nem vai alcançar. Quando se fala em essência, é o quê? Aquilo que caracteriza determinado fenômeno, né? Ele não pode ser diferente do que ele é. Não pode mudar, não pode ser reformado, não pode nada. Só uma evolução que transforme ele. E Marx fala claramente, né? O Estado é uma instituição social de dominação de uma classe sobre a outra, independentemente de que classe seja. Por isso que eu estou falando, no comunismo, teoricamente, não existiria mais Estado, porque, teoricamente, não existia mais classes sociais. Ou não deveria existir. É esse o sentido. Mesmo o Estado proletário é um Estado de dominação da classe proletária sobre os resquícios da sociedade burguesa. Então, havendo Estado, há dominação. Né? A leitura clássica de Marx. Né? É porque eu estava falando disso, né? Porque a gente estava falando da crise do estado do bem-estar social, né? Então, o Estado é isso. Aí, naquele momento específico, ele tinha que fazer aquilo, né? Era como imperativo. Ele falou, pô, a gente precisa reconstruir a Europa. Se a gente precisa reconstruir a Europa, não vai ser as empresas que vão investir, porque as empresas estão destruídas pela guerra, então vai ser o Estado. Está surgindo, a União Soviética foi a grande vencedora da Segunda Guerra Mundial. Sem sombra de dúvida, né? Nos cinemas de Hollywood, falam que são os americanos, né? Mas quando a gente estiver falando sobre arte, que eu vou falar sobre arte aqui, né? Vocês vão ter um bloco só sobre arte e sociologia, a sociologia da arte, né? A sociologia da estética. Vocês vão pensar que é besteira, mas vocês vão assistir filme, ler algum livro, com a outra perspectiva. E podem me cobrar isso. Vai falar ali com outros olhos. O Estado era isso, né? A União Soviética foi a grande vencedora, né? Foi a União Soviética que foi aquela foto linda, né? Do soldado soviético fincando a bandeira da União Soviética em Berlim, né? Foram os soviéticos realmente que ganharam, né? De fato, com um custo humano muito grande, né? Milhões e milhões de russos morreram. Aí foi uma necessidade. Só que chega um determinado momento em que se tem um limite, né? Chega a ser um limite desse estado do bem-estar social. Esse limite é 1973, nesse início da década de 70, aí tem alguns fenômenos daquele período, né? Que foram os choques do petróleo, o fim do acordo de Bretton Woods, né? Que retirou que o dólar deixou de se fundamentar no padrão ouro, né? Dinheiro do padrão ouro, dólar ouro, né? Que se chama padrão ouro, né? Que existia lá desde o século XIX, né? Que ele passa a ser conhecido como dinheiro inconversível, né? Dólar inconversível, dólar, né? Questão do valor do dinheiro, etc. Eu não vou nem falar disso, porque eu não tenho nem competência nenhuma para falar sobre teoria monetária, mas, historicamente, aconteceu isso, essa mudança. Se eu falar isso, meu Deus do céu, está sendo gravado, o nego vai me matar. Aí você teve um aumento da massa salarial, de quantos trabalhadores recebiam salário. A relação é antagônica, vocês viram lá no vídeo de Rita, né? A relação é antagônica entre capital e trabalho. Essa relação antagônica entre capital e trabalho, quando um ganha, um está perdendo. Aumentou o salário do trabalhador, diminuiu a taxa de lucro do empregador, óbvio. Só que o empregador, ele tem como único objetivo em sua vida aumentar cada vez mais e mais seu lucro. Então, se está aumentando de um lado, está diminuindo de um outro, eles vão fazer alguma coisa para inverter essa lógica. Aí esse é um dos pontos que explicam a crise do estado de bem-estar social. O crescente endividamento do Estado, por causa desses gastos sociais, né? Aí você tem um crescimento exponencial da esfera financeira capital especulativo, né? Que significou uma crescente desregulamentação do mercado. Isso vai ser consequência de uma crise que eu vou explicar agora, né? Queda da taxa de lucro
que significou o aumento do desemprego, né? Surgiu o desemprego estrutural. Deixa eu falar a esfera financeira, que era da taxa de lucro e privatização, num bloco só, rapidinho. Descontentamento dos trabalhadores com relação à estrutura organizacional do terrorismo e fordismo. Lembra quando a gente falou que o toyotismo, o fordismo, o taylorismo, desculpe, uma das características era a sua organização vertical? Vocês estão lembrados, né? Falei, gravem isso. Mas tem no slide agora. Você não lembra disso? Era o quê? A gerência científica determinara o que deveria ser produzido. Então, o trabalhador não tinha nenhum tipo de ação ativa, né? Ele é mero repetidor do que era mandado fazer. Então, houve um descontentamento nesse sentido, né? Porque você imagina trabalhar sua vida toda para apertar um parafuso, né? Trabalhar sua vida toda para pintar um carro, trabalhar sua vida toda para ajeitar o volante no painel. É um trabalho, poxa, você passar 30 anos apertando o parafuso é um negócio... Eu não queria esse trabalho para mim, não. Vocês queriam? Lucas, você queria? Fala assim, Lucas, trabalha aqui só apertando... Jean, fala aí, só apertando parafuso. Se pagasse bem, eu queria. Ó, mesmo. É tudo dinheiro hoje em dia. Não, pagando bem, velho. Mas não vai pagar bem, né? Pagando a média do mercado. Você iria? Não, não. Não iria, né? Não. Se Só torna um pra- trabalho muito repetitivo, aí cansa. Fica chato. Você fica a vida toda. A lógica do filme de Chaplin, né? Tempos modernos, né? Vocês, quem não assistiu, por favor, assista. Acho que tem no YouTube fácil. Então, houve Professor. descontentamento. Oi. Sua Diga, câmera tá desligada. Não tá não, tá ligada. Porque eu tô me vendo movimentando aqui. Você tá me vendo? Tá me vendo? Tá ligado? O meu Estamos que sim. tá ruim, eu acho que eu tô com a minha internet ruim, porque eu entro e saio, não escuto direito o professor, Vixe. corta pela metade, não tô falando Mas eu acho que a internet tá aqui. que preste. Boa, não. Mas vai ficar gravado, Maria. Aí você vê, né? Aí o que é que acontecia, gente? Acontecia isso, né? Houve um desgaste, um processo de desgaste. A própria classe trabalhadora, seu conjunto, ficou insatisfeita e começou alguns movimentos não revolucionários, que não chegou a ser revolucionário, mas de rebelião, né? Contra o terrorismo e o fordismo. Várias fábricas na Europa foram tomadas, né, autogestionadas pelos trabalhadores, justamente por isso, né? Essa descontentação toda tem uma relação, vai desembocar no maio de 68, né, lá na França, uma revolta na França, etc. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada, né? Eu não pesquisei muito isso, mas tem relação com essa vida sem sentido, que é um trabalho que significa você passar 30 anos, 40 anos trabalhando, apertando o parafuso, é uma vida sem sentido, né, gente? Você perde o sentido da vida, né? Você pode trabalhar aquilo, mesmo você ganhando relativamente bem, você tem uma hora que você fala, poxa, será que eu vou morrer fazendo isso? Aí, esse é uma das razões, né? Aumento da renda, endividamento, descontentamento. Aí vamos para aqueles 3 blocos que a gente falou, né? Que nós falamos. Crescimento da esfera financeira, mas a gente vai para a queda da taxa de lucro, que vai explicar os outros 2 movimentos, né? O capitalismo, ele tende a buscar uma sua reprodução ampliada, né? Aumentar seu lucro. É a característica do modo de produção capitalista, né? Ele tem algumas possibilidades de aumentar seu lucro, né? Ele pode aumentar sua carga de trabalho de 8 horas para 16 horas, 20 horas, né? Pode, né? Vai aumentar a produtividade? Não vai aumentar, não. Um cara trabalhar 20 horas por dia é capaz de ele morrer estafado ou ele ter ocasionar algum acidente de trabalho sério, né? 20 horas por dia ninguém consegue trabalhar, evidentemente. Então, nesse processo de intensificação da exploração do trabalho, via aumento da carga horária, tem um limite que é o limite dado pelo corpo humano, né? Então, até um determinado limite de aumento, você pode aumentar a produtividade, mas passando de determinado limite, você não aumenta a produtividade, você
diminui a produtividade, né? Porque você causa o cansaço para os trabalhadores, eles não conseguem trabalhar. Ou, durante um período, pode aumentar, mas em determinado período vai diminuir. Ou você desenvolve a tecnologia, né? Que é um dos caminhos que o capital prefere. Mas esse desenvolvimento de tecnologia, ele causa um desemprego, né? Porque uma máquina substitui o trabalho humano, né? Sabe? Não... Enquanto 4 pessoas faziam o mesmo trabalho, uma máquina pode substituir 3 pessoas, né? Vai ficar uma pessoa. Causa um desemprego, que é o desemprego estrutural, que é próprio do capitalismo, né? Desse capitalismo, dessa crise estrutural, né? Que Ricardo Antunes fala sobre a crise estrutural. Aumentando o desemprego, o que acontece com o aumento do desemprego? Diminui a própria mercado de consumo para os próprios capitalistas, né? Se você retira uma pessoa do seu trabalho, a pessoa se torna o quê? Desempregada, na verdade. Se tornando desempregada, ele não vai poder consumir, né? Só que o consumo no capitalismo é o local onde ocorre o processo de realização do valor, né? A fábrica produz, põe à venda, por exemplo, ele produz, põe à venda, faz um acordo com o varejista fala, olha, você me dá 60 dias para eu pagar você. E 60 dias é o período, provavelmente, de venda, né? Aí, depois dessa venda, uma parte fica com o varejista e a outra com o fabricante, obviamente, né? Se eu estiver falando alguma besteira, se não concordar, você fala, né? Não, professor, está tudo bem, porque nesse capitalismo a gente sabe que quem não compra, quem não consome, não vale nada. Não é nem sequer visto. Aí, se eu estiver falando alguma coisa errada do ponto de vista que você aprende lá em administração, viu? Lá em administração, Maria, se você aprender outra coisa diferente, você fala, eu aprendi diferente, né? Talvez eu esteja errado, né? Que na minha área, a gente está na economia, né? Passando assim pela Não, tá tudo bem de acordo. A gente só consegue ver que realmente, quer dizer, eu acho que eu não, talvez eu não use a palavra correta. A palavra curvar-se diante das corporações, né? O governo se curva muito diante das corporações. Não sei se a palavra curvar-se é a palavra correta, talvez eu esteja usando a palavra errada, entendeu? Depois a gente conversa aqui, senão... Não, essa conversa está superada. Tempo, não. Depois a gente conversa sobre isso. Na outra aula a gente conversa, porque já são 9 horas, já ainda tem que falar da atividade. Né? Senão vocês vão ficar aqui até dezembro tendo aula comigo. Vocês querem até dezembro? Eita! A gente fica até dezembro para terminar o conteúdo. Pronto, aí fica Maria. O resto vai até dezembro primeiro, não pode trabalhar, não. Aí o valor se realiza, e para não ficar muito maçante a aula, vocês trabalham, né? Se realiza vendendo a mercadoria, né? No varejo. Teoricamente, no varejo, né? Só que você tem menos consumidores. A tendência qual vai ser? Você vai ter uma diminuição da venda, e a tendência você vai ter uma diminuição do lucro, né? Mas ele está falando do ponto de vista de um conjunto de empresários, não de uma empresa em particular, mas do conjunto, né? Esse desenvolvimento da economia, ele produz uma queda, no final, na taxa de lucro das empresas. Porque vai ter menos pessoas para consumir. Ponto. Outro ponto. Você tem um maior contingente, uma maior força de trabalho, a força de trabalho funciona como reguladora do preço. O índice de desemprego funciona como uma lógica, uma variável reguladora do preço da própria força do trabalho. Quanto mais a taxa de emprego for maior, você pressiona o preço da força de trabalho para baixo. Porque é a lei da oferta e demanda. Você tem mais gente procurando emprego do que empregado. Então, o empresário pode falar, meu filho, se você não estiver satisfeito, a porta da rua você fez da casa. Então, esses dois momentos, você aumenta o desemprego, você diminui a possibilidade, ou você tem a possibilidade de diminuir
o próprio preço da força de trabalho que se encontra trabalhando. Então, você diminui também o poder de compra de quem está trabalhando. Então, mas é mais um ponto de tendência à diminuição da taxa de lucro. É o que Marx chama de lei tendencial da queda da taxa de lucro. Né? A lei mais importante que ele descobriu no capitalismo. Isso significa o quê? O que é que isso significa, gente? Há uma crise generalizada dos capitais. Há uma superprodução de mercadorias que não conseguem ser vendidas, porque não tem mercado consumidor. Os capitalistas que têm dinheiro para investir não investem, porque não tem mercado consumidor. E trava a economia. O que chama a economia produtiva, né? A esfera produtiva. Em termos gerais, essa é a lógica. Né? A crise funciona nesse sentido, para a perspectiva marxista. Qual é a saída? Desenvolvimento do capital financeiro. O capital financeiro se desenvolve, né? Compra de ação, derivativos, etc, etc. Não sei nem se vocês falam, acho que vocês não vão falar disso, não. Na economia, só se falar depois. Acho que nem depois. Isso é bem loucura demais, essas lógicas da Bolsa de Valores. Ação, derivativos, investir isso, é tudo algo eu até hoje não compreendo. É muito irracional para minha cabeça, né? Por que desenvolve a esfera financeira? Porque a esfera financeira não necessita de você produzir mercadoria. Você tem um dinheiro, você investe em ação, geralmente com perspectivas futuras de lucro. Essa ação sobe, desce, vai para frente, vai para trás, cai hoje, amanhã sobe, vai. Mas você não precisa. Você investiu lá, supondo, você assinou o contrato de poder resgatar o dinheiro depois de 30 dias ou 90 dias. Você investiu lá, hoje, depois de 3 meses, você pode rever esse dinheiro. Dinheiro fez mais dinheiro. Eu não tive a incerteza de pegar esse dinheiro inicial, investir na produção para ver se alguém vai comprar. Não, eu fui lá, investi o dinheiro, me retornou mais dinheiro, teoricamente, né? Aí você tem aquele gráfico, não é equação, não, meu Deus. Sei mais, vamos ver a equação, que eu estou esquecido de tudo. Esse governo está me estressando, aí minha memória está ficando falha, a idade chegando, né, Luzivânia? A idade quando chega também para a gente, né? Para você não, para mim, né? Você é jovem. Jean já tem uns cabelos brancos aí, né, Jean? Jean, você tem cabelo branco. Sempre. Os meus estão todos, e eu nem vou poder pintar, porque eu vou fazer um personagem de cabelo branco. Tá. Aí é isso, a lógica é essa, né? Lógica de mercadoria de linha. A forma clássica do capitalismo, de fazer mais dinheiro, né? Não capitalismo financeiro é de linha. Você não passa pela esfera produtiva. Então, essa crise faz com que essa esfera financeira se desenvolva em demasia e tome a centralidade do processo de produção e reprodução do capital. Então, mas é uma resposta à crise na esfera produtiva. Então, o capitalista, para sair, ele vai investir na Bolsa de Valores. E disso tudo, o que é privatização? Privatização é o Estado sair e a iniciativa privada entrar em um mercado que antes ela não tinha. Então, há a possibilidade de abertura de novos mercados. Entendeu? Se você privatizar o SUS, se você destruir o SUS, o que é que vai acontecer? As empresas de saúde privadas vão tomar o lugar que antes era do SUS. Que vai ser feito agora no Correio, né? Que pode ser feito no Correio. Que pode ser feito no Correio, né? Pode ser feito no Correio, exatamente. Aquilo na ciência, né? A ciência econômica, acho que 90% da ciência econômica é pura ideologia, né? Pura ideologia. Nada de ciência, é pura ideologia, né?
Você pega países centrais como Estados Unidos, tem o SPS. É porque é interessante, porque essa lógica desses economistas é a seguinte: eles querem destruir a existência do Estado, né? Que eles chamam de Estado, que o absurdo do Paulo Guedes falar de Estado de bem-estar social no Brasil é de um absurdo, de um mau caratismo daquele. Pois é demais. Eles querem destruir o Estado, não querem destruir o Estado em sua face social, quer destruir o Estado nessa fase social. Aí eles fazem um monte de coisa. Aí eles fazem um monte de coisa, eles justificam um monte de coisa. Só que eles justificam pegando aquilo que interessa a eles. Eles falam, não, é porque na Alemanha o correio é privatizado, a DHL é privatizada, mas está em processo de reestatização ou de reversão. Só que os Estados Unidos é estatal. Eles não pegam o exemplo dos Estados Unidos. A Inglaterra é estatal, eles não pegam o exemplo da Inglaterra. Eles pinçam os exemplos que eles querem para justamente fazer o quê, gente? Corroborar um objetivo primeiro deles. A reforma trabalhista que ocorreu com o Temer foi isso que ocorreu. Os caras pegaram o exemplo da Espanha. A Espanha fez a reforma trabalhista. Os caras pegaram, a Espanha fez a reforma trabalhista, porque nós não podemos fazer reforma trabalhista. O custo do Brasil, como se o custo da força de trabalho nos países centrais não fosse maior do que o do Brasil, né? Por favor, né? Porque a reforma trabalhista na Espanha, tá? A Espanha era o país que tinha o maior índice de desemprego da União Europeia. Esse fato, eles fizeram a reforma trabalhista. Aí você fala, porra, a Espanha é um país de primeiro mundo. Porque você pensa, quando eles falam, as pessoas não têm muito acesso ao conhecimento, por outras lógicas, né? Mas quando eles falam, a pessoa não vai pesquisar. Ele vai ver aqui. Se ele falar, na Noruega é assim, o primeiro pensamento que todo mundo vai ter daqui, da turma, é que se a Noruega é assim, é bom. Vocês vão pensar que algo que acontece na Noruega é ruim? Exatamente. Vai pesquisar, né, professor? É o que a gente estava vendo aqui. A gente estava vendo aqui com a turma. Você falou agora do SUS, por exemplo, o nosso SUS. Tire o SUS de nós e o que será da gente? O que será da gente? O SUS com toda a sua seus defeitos que tem. Aí você vai lá, você como pobre, pessoa pobre, vai lá para os Estados Unidos. Aí vai lá pagar a insulina, para quem é diabético, vai ter a insulina lá nos Estados Unidos, vai fazer uma cirurgia rápida de emergência, que ou você faz ou você morre, aí vai lá para os Estados Unidos. Agora vá como pobre, não é como rico, não. Exatamente. Entendeu? Vai como pobre, não, porque como rico, com muito dinheiro, você se sai bem em qualquer lugar do mundo, filho. Em qualquer lugar do mundo. Você não precisa sair do Brasil, não, para ficar no Brasil, porque você tem muito dinheiro. Agora, assim, com todas as coisas que a gente reclama do nosso SUS, aqui, eu estou falando do SUS, mas existem outras coisas. Aí você pega, tira o SUS, privatiza o SUS e vai pagar o que você hoje tem do SUS com o dinheiro que você ganha. Sua lógica está certíssima. Aí fala, Estados Unidos, é bom, é uma maravilha, demais. Se eu tivesse muito dinheiro, eu viveria bem nos Estados Unidos, mas aí eu viveria bem em qualquer lugar do mundo. É isso mesmo. Espera aí que eu tô... Cadê a atividade, Jesus Cristo? Estou procurando atividade. Eu estou fazendo assim que já são 9h10 já, Maria. Eu só fiz a revisão. Eu estou falando, meu Deus, já são 9h10. Pois tá, Cristo. Ai, meu Deus, eu vou ter que estar em acordo com vocês. Em acordo com vocês, eu vou ter que entrar. Tá bom, nós fica tudo mudo, o senhor faz e no final aí a gente fala.
A partir da próxima aula, os primeiros 40 minutos, só se tiverem realmente dúvidas com o conteúdo, senão a gente vai se atrasar demais. É sério mesmo, senão a gente vai ter que marcar um monte de aula extra, né? Eu acho que a gente já vai ter que marcar aula extra. Porque a gente está atrasado, viu, gente? Ainda teve o carnaval nesse meio do caminho, que aquela quarta não teve aula. Eu só falei de um slide só, eu falei de todos os slides. Mas a aula é boa, mas para a gente não se atrasar, né? A gente fica aí. Aí vocês entenderam o que a crise, o estado de bem-estar social, o que explica a crise do estado de bem-estar social é isso, né? São aquelas variáveis que estão lá no slide. Outra que eu peço a vocês também, ler um slide, não é ter depois do slide, é coisa fácil, né? Só tem uns pontozinhos, né? Vão anotando, aí que vocês tiverem dúvida, vocês vão me passando um processo da próxima aula, que ficar melhor, né? Algo mais organizado, porque temos que organizar. Aí, a Luzivânia está aí. Vamos nos organizar, gente. Organizando, para daqui a pouco não receber bronca do pessoal daí do IFPB, né? Aí é isso, né? Então, o Estado neoliberal, só para finalizar, o Estado neoliberal, eu não vou nem falar do toyotismo agora, mas o Estado do neoliberal é, obviamente, o oposto do Estado de bem-estar social, né? O Estado neoliberal é o Estado em que tenta mercantilizar, universalizar esse processo de mercantilização da vida, o que tudo é passivo de compra e venda, né? O Estado se torna mínimo, né? Porque para eles, a essência do Estado não é o Estado capitalista. Para o neoliberal, a essência do Estado é que o Estado seja ineficiente por natureza. Aí você tem toda a explicação lá, porque ele é ineficiente, porque é um Estado que é um ente centralizado, né? E quando Hayek que fala isso mais ou menos, né? Você e os neoclássicos, né? Você tem lá os capitalistas particulares, vários capitalistas particulares, e esses vários capitalistas particulares, ele tem um conhecimento maior sobre as nossas necessidades do que o ente central. Porque são várias pessoas que detêm vários elementos particulares da realidade e, através desse conhecimento, mediado pela informação, ele pode vender aquilo que as pessoas querem. Né? Porque eles falam assim, olha, não é possível que nenhum ente, nenhuma instituição social seja capaz de saber quais os desejos de todas as pessoas, de todos os indivíduos que moram em determinado estado-nação. Ele fala, o mercado vai ser mais eficiente por isso, né? Se cada capitalista em particular tem um determinado conhecimento da realidade sobre o desejo dos consumidores, né? Por exemplo, vocês têm uma fábrica de refrigerante, vocês sabem o desejo das pessoas de tomar refrigerante, né? Aí na Paraíba, ele estava falando, a União não vai saber disso, porque a União está lá em Brasília. A União engessada, é muito... Para se deslocar, saber quais os desejos lá do interior da Paraíba, é muito burocrático, vai demorar. O cara que está na Paraíba que tem um melhor conhecimento. Aí ele vai falar, então, a propriedade, o mercado, essa instância social que tem uma multiplicidade de indivíduos, ele gerencia, administra a economia muito mais eficiente do que o Estado. Não sei se está dando para entender, mas ele gerencia por causa disso, né? Porque um cara tem determinada informação, tem determinado conhecimento daquela localidade e vai fabricar algo condizente com a demanda daquela localidade. Vocês têm o conhecimento de determinada localidade, das demandas, das necessidades, vocês vão produzir algo nesse sentido. Fulano vai produzir outra coisa, Beltrano outra. Mas o Estado brasileiro em Brasília vai ser ineficiente. Porque Brasília está lá distante, né? Brasília é uma realidade distante. Mesmo o governo da Paraíba é estado grande, tem o sertão pernambucano,
tem o brejo daí, né, tem o litoral, etc, etc. Então, o Estado tem essa dificuldade. Então, dessa caracterização do mercado do Estado, eles falam assim, o Estado deve ser o mínimo possível, porque o Estado é ineficiente por natureza, né? O Estado é ineficiente no processo de intervenção econômica, né? Intervenção econômica, que eu estou me referindo. Então, o Estado deve vir, se retirar e o mercado deve produzir, porque é o mercado que sabe, os indivíduos, os empresários que vão saber produzir determinadas mercadorias para atender determinada demanda. É o mercado que vai saber. Mais do que o Estado, do que uma entidade centralizada. Porque o mercado é descentralizado. Né? O mercado é descentralizado. O Estado, tendencialmente, é centralizado. Né? Ele centraliza o poder em determinado local. E essa centralização dificulta ele a atender as demandas da multiplicidade de pessoas. Então, essa lógica, por exemplo, grosso modo, por exemplo, da questão da teorização de Hayek, desses pensadores neoliberais. Aí fala, o Estado deve sair para que o mercado atenda, o mercado é mais eficiente, o mercado trabalha, sabe enxugar custos, etc, etc, toda aquela conversa que nós vimos. Né? Só que, na perspectiva de teoria crítica, isso tudo é balela, né? Primeiro que o Estado não é ineficiente, né? O Estado é produtor de muitas tecnologias e riqueza que hoje a própria iniciativa privada ganha dinheiro através disso, né? O próprio touchscreen do celular de vocês é produto de uma pesquisa de uma, acho que foi universitária, não sei onde, não sei se foi na Europa, nos Estados Unidos, mas de uma universidade pública, né? Essa tecnologia foi desenvolvida, ela que pesquisou lá. Né? Então, teoria, um pensamento crítico vai falar o seguinte, é balela, isso é pura ideologia. Né? Porque o Estado, ele é mínimo. Mínimo para quem? Os pobres. Mínimo para os gatos sociais, para garantir seguridade social, etc. Mínimo para os pobres. Máximo para quem? Máximo para os ricos. Em todos os lugares do mundo, assim, gente. Todos os lugares do mundo. Se vocês tiverem conhecimento do que ou como o orçamento no Brasil é, como a estrutura tributária no Brasil é, vocês pegavam na arma no dia seguinte, diga, Denilson, quer falar alguma coisa? Todo mundo pegava na arma no dia seguinte. Você vê, na reforma da Previdência, todo mundo falou, a Previdência é o que mais gasta no orçamento federal, parará, regime geral de Previdência e tal, é o que mais gasta. Só que essa conta, gente, mesmo os competentes economistas keynesianos ainda, eu acho que erram nesse sentido, só que essa conta que eles fazem do orçamento, eles tiram um determinado tipo de gasto do Estado. Qual é o tipo de gasto? Gasto financeiro. O que é gasto financeiro? Gasto financeiro é basicamente pagamento de juros da dívida pública e a amortização dos juros. A amortização é rolar, né? Você comprar, novamente vender, né? Ou realizar outro contrato de uma dívida pública, né? Que o Estado vende para quem comprar recuperar esse dinheiro mais adiante. Isso é amortização. O pagamento de juros é que a dívida vence, né? Basicamente, a dívida vence em 2 anos. Aí, em 2 anos, o cara comprou. Em 2 anos, ele pegou o dinheiro com juros, né? Aí, isso é um gasto bilionário no Brasil. E os caras ganham muito dinheiro quando os juros estavam em cima. Muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Porque você imagina um juros real de 10%, né? É altíssimo, né? Chegou a bem mais do que 10%. Você fala, poxa, mas 10% de 2 mil reais é pouco. 10% de 500 milhões de reais é quanto, gente? Esses caras ganharam muito dinheiro. Você tem outra coisa, os gastos tributários, né? Os gastos tributários no Brasil, isenção e desoneração fiscal, que é um absurdo, se gasta 300, 400 bilhões.
E a reforma da Previdência tem ainda a tal da DRU, que é desvinculação da Receita da União, né? Que aprovaram lá, não sei que governo aprovou, mas Dilma não revogou, né? Dilma aprofundou, se eu não me engano, essa DRU. Não sei se é uma, eu não sei se é uma PEC, uma lei ordinária, algo nesse sentido. É desvinculação de receita da União, desvinculação da receita da União. Ela, além de não ter revogado, ela aprofundou a possibilidade que é um desvio, né, do dinheiro, né, para a Seguridade Social. A Seguridade Social, você sabe que é um entendimento mais amplo, né, tem SUS, tem a Previdência, tem outros gastos, né, com BPC, etc, etc, né? Acho que não, o BPC está ligado à Previdência mesmo, BPC é da Previdência, mas tem outros gastos, né? Significa o quê? A União pode remanejar não sei quantos por cento, acho que não sei quantos bilhões de reais para outros gastos. Eu acho que são para 3 gastos só, se não me engano, gente. Saúde, educação e pagamento da dívida pública, de juros da dívida pública. Eu estou olhando para baixo aqui que eu estou tentando me lembrar, ter certeza. Eu acho que são saúde, educação e pagamento de juros da dívida pública. Saúde tem um orçamento cada vez menor no passar do tempo. A educação tem um orçamento cada vez menor ao passar do tempo. Esse dinheiro vai para onde? Pagamento de juros da dívida. Quem é que recebe esse dinheiro? Geralmente são os banqueiros, né? A maior parte são os banqueiros. Aí você fala, o Estado é grande para quem? É pequeno para quem? É mínimo para quem? É máximo para quem? Então, isso é balela, ideologia, não é ideologia. Você está minguando os gastos sociais cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Enquanto você deixa intocado nenhum tipo de teto de gasto, por exemplo, o teto de gastos, a emenda constitucional lá, acho que é 95/2016, impôs um teto de gastos para as despesas da União, despesas, eu não sei como é que eles chamam, para a despesa da União, os gastos da União, tudo. A União não pode gastar mais do que a inflação do período anterior. Caso gaste, o presidente pode ser acusado de crime de responsabilidade fiscal, aí é impeachment. Deixar matar 270 mil pessoas pela pandemia pode, né? Vocês vê, pode, tá tudo direito, desde que eles façam reforma, agora a pedalada fiscal que dá impeachment, né? Você vê, né? Como nosso país é engraçado. Aí você tem esse teto. O teto, ele não serve para gastos financeiros. Se a União quiser gastar o orçamento todo de um ano com gasto financeiro, ela gasta. Se ela quiser aumentar 10%, 20% de um ano para outro, ela aumenta. E não está limitado pelo teto de gasto. O que está limitado pelo teto de gasto? Previdência, em termos gerais, previdência, investimento em saúde, investimento em educação e gasto com servidores públicos. Aí você vai perguntar, mas Estado mínimo para quem? Estado máximo para quem? Estado mínimo para quem precisa do SUS, quem precisa de uma instituição de ensino de qualidade, gratuita e universal, quem precisa se aposentar. Mas os caras que ganham dinheiro, meu irmão, o Estado dá dinheiro a rodo. E não me venha ninguém com conversa, é diferente, é porque eu vi no blog do MBL, eu vi em Kitacaguiri, Catacoquinho, eu vi Rodrigo Maia falando. Não, é assim, gente. Gastos financeiros no Brasil não estão limitados pelos tetos. É a maior gasto do orçamento, é ele. Eu não estou dizendo, tem a discussão até na esquerda sobre isso, né? Eu não estou dizendo que gasta trilhões de reais por ano, né? Eu acho que esse valor tá muito grande, o gasto é menor, mas é porque parte desse valor é a amortização da dívida, mas o gasto com o pagamento da dívida mesmo é muito grande. Aí vem Paulo Guedes vem dizendo, esse Estado tem que diminuir, né?
Esse Estado tem que sair do cangote do brasileiro. Vamos para aí que viagem. Não. Eu pago, e todos lá do professores do FPB efetivos, eu acho que depende da situação, nós pagamos, mas provavelmente mais de 90% deve pagar, mas não espalhe para todo mundo, não. Mas está na Transparência Brasil. Não é segredo para ninguém. Eu não estou falando da sala de ninguém, mas não é segredo para ninguém. E a estrutura tributária do Brasil também, né? Contribuição do imposto de renda, a gente paga 27.000% retido na fonte todo mês, do salário bruto. Fizeram, o IBGE soltou, acho que no Twitter, alguns economistas soltaram, né? Nessa discussão sobre a PEC emergencial, Ivânia, acho que foi embora, eu vou ter que falar da atividade. Cadê alguém do contato dela, que eu só vou falar 2 minutos, a gente vai começar a atividade. Sobre a incidência do imposto de renda nos estratos de renda, né? Aí você tem o extrato de renda, a renda subindo, aí chega lá ao topo, é como uma montanha-russa, vai lá ao topo, aí desce. Resumindo, quem tem uma renda, acho que uma renda mensal de 1,13 milhão de reais, né? Eles pagam um imposto de renda de 2%, em média 2%. Como é que eu não ganho nem perto de 1 milhão de reais, né, gente? Se eu ganhasse por mês, se eu ganhasse 1 milhão de reais por mês, gente, eu acho que acho que eu não estaria aqui, não. Gosto muito de vocês, admiro muito vocês, mas eu acho que eu não estaria aqui, eu estaria viajando o mundo. Desculpe, né? Mas eu não estaria aqui. Acho que todo mundo, né, professor? Todo mundo, né? Como é que o cara ganha 1 milhão de reais, ele paga 90% a menos de imposto de renda do que eu pago e o meu é retido na fonte? Alguma coisa está errada no Brasil. Então é isso. Então o Estado neoliberal tem essas premissas ditas técnicas, né, que eu falei no primeiro momento, mas na prática o Estado neoliberal é isso, né? Ele serve para tirar investimentos nos gastos sociais e aumentar, e permanece com gasto para eles, para a burguesia, para o empresariado, enquanto deixa descoberta a classe trabalhadora e os desempregados e os miseráveis no Brasil. É isso. Né? A galera foi embora, também. Por isso, gente, é um acordo que nós fazemos. A gente pode fazer o acordo 8 horas até 8h40. Deixa eu falar. Por favor, só interrompa. Não estou criticando você não, viu, Maria? É muito bom a sua participação. Mas a gente já está aqui 9h30 e já é porque sai um monte de gente. É lógico, porque vocês estão cansados. Muitos de vocês trabalham, né? Eu não posso ficar aqui, por mais que gostem da aula, vocês cansam, né? E também vocês são casados, são casadas, né? Eu não vou ficar aqui, né? Não sou eu que vou atrapalhar, ou vão jantar, né? Não sou eu que vou atrapalhar a vida privada de vocês também, né? Vocês também merecem viver, né? Viu, Maria? Não é criticando, não, é para... Nada, que é isso, professor? Viu? A gente terminar o conteúdo. E para no final, a gente não ter que adentrar aqui, ó, já são 9h30, né? Então, gente, eu vou falar agora, em 10 minutos, espere 10 minutos, não vai embora, sobre as questões, né? São 4 questões, fáceis. Como está gravado, quem teve que ir embora vai ficar gravado, é só assistir. Manda um recado para eles, que é só assistir. Né? A primeira questão é sobre Marx e Engels, sobre marxismo. Ele afirma que, primeiro, o lucro do capitalista é resultado da exploração do trabalho alheio. Houve um errozinho de digitação meu, né? Minimizando o custo de produção, que o objetivo é sempre o aumento do seu lucro. O estudo da sociedade tem algumas alternativas que são óbvias, né, gente? Ou estão muito certas ou estão muito erradas. Né? O estudo da sociedade deve ter por base sua estrutura política historicamente definida. Né? Essa é a 2. Tem um complemento, mas fiquem só nessa parte. A infraestrutura material é a base sobre a qual se orientam os demais níveis da realidade. Se apoiam, desculpe. Uma política e a cultura, por exemplo.
O modo de produção capitalista é a expressão mais bem acabada da natureza humana, competitiva por definição. Tem algumas alternativas que acho que são evidentes, né? Algumas dessas 4 aí, para se marcar, que são evidentes, né? Tem outra que acho que eu preciso explicar, né? A centralidade do pensamento de Marx, do marxismo, eles são conceitos como materialistas, né? Materialista, etc., né? Porque a matéria vem antes, né? Tem a existência anterior a qualquer tipo de desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa consciência, né? Que para ele só existe consciência humana, né? Não existe racionalidade em outros animais, né? Vamos lá? Como é que ele explica a realidade social, gente? Qual o fundamento que ele explica a realidade social? Ele fala assim, para explicar a realidade social, eu devo partir desse ponto de partida. O que é que ele está falando? Eu devo explicar a realidade social partindo das relações de produção e reprodução econômicas, basicamente. Eu tenho que partir, para entender a sociedade, das relações de produção material de uma dada sociedade. Para eu entender a sociedade, eu tenho que partir entender as relações materiais para compreender, por exemplo, a religião, para compreender a política, para compreender a ciência, a arte, etc. É como se ele estivesse falando isso bem sinteticamente, empobrecendo muito a teoria de Marx, quando ele estivesse falando, olha, as pessoas se organizam materialmente, né, na produção para a produção de sua riqueza material, para consumo próprio, né, ou seja, a atividade do trabalho, com a divisão do trabalho, divisão sexual do trabalho, etc., etc. E a política, a religião, a arte, a ciência, outras formas, elas têm uma existência posterior, elas existem depois, são consequência dessa realidade primeira, como se essa realidade tivesse uma precedência, não vou dizer precedência cronológica, não, que não tem, né? Acho que tem, né? Para a religião, para a política, etc., tem, né? Que são formas de pensamento mais sistematizadas e acabadas, tem, né? Essas formas de pensamento mais orgânicos tem essa diferença cronológica. Mas é como essas esferas que a gente pode chamar de esferas culturais, né? Esfera da cultura, né? Ela tivesse uma existência que dependesse, que mudasse, que tivesse sua gênese, que mudasse através do processo de mudança da base material, né? Que é sinônimo, base material, relações materiais de produção e produção, são sinônimos. Então, a explicação da realidade social para Marx tem esse pontapé inicial, né? Não se explica a realidade social, por exemplo, por elementos religiosos, como Max Weber fez na explicação da ética protestante. Você lembra, né? Marx, você não vai entender o capitalismo partindo da religião, tá? Ele parte da base material. A base material que vai explicar a transformação do catolicismo e da reforma protestante. E não a reforma protestante engendra ou desenvolve um determinado modo de produção. Então, Marx parte disso. Então, acho que com aí você já resolve, né? Porque tem duas ali que são, pelo amor de Deus, né? Eu vou falar, pelo amor de Deus. Marx é um crítico do individualismo burguês, né? Olha como eu estou dando, sou um professor bom. Marx é um crítico do individualismo burguês. Anote aí, Marx é um crítico do individualismo burguês. Pronto. A outra é sobre Marx, né, sobre a questão das classes sociais. A luta de classe não se desenvolve no modo de organizar o processo de trabalho, no modo de apropriar do resultado do trabalho humano. A luta de classe não está presente em todas as ações dos trabalhadores quando luta para diminuir a exploração e a dominação. Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode repensar a realidade, reagir, até mesmo transformá-la, unindo-se a outros movimentos sociais e políticos. As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários. A luta de classe não está presente, a luta de classe não se desenvolve. Sabe que no Manifesto Comunista ele fala o quê? A história da humanidade é a história da luta de classe, né?
Então, esse grupo humano organizado, mais importante, que eles podem se organizar em volta de outros movimentos sociais, partidos políticos, etc. Né? Mas, para Marx, o motor principal das transformações sociais é a luta de classe. Né? Então, a luta de classe permeia ali várias esferas de nossa vida cotidiana. Né? Tem várias reverberações em nossa vida cotidiana. Né? Falando isso, a gente está falando de classe social, ligada à atividade econômica, ligada à economia, que se liga à divisão do trabalho, etc, etc. Classe social, a forma como os indivíduos se dividem num processo de produção da riqueza material e, posteriormente, de divisão da mesma. Tem duas alternativas, com base no que eu falo agora, tem duas alternativas aqui, que eu olho assim, que eu penso para vocês. Vocês não iriam marcar essa, né? Vocês não vão marcar duas alternativas aí. Pelo amor de Deus, né? A luta de classe está permeando toda essa questão econômica. Luta de classe é economia. Você está vendo, falando de economia, falando de economia, pelo amor de Deus, né? Aí vocês vão lá. Essa é a dica. Eu não posso dar outra dica, senão eu vou responder. Né? Aí tem outras duas, etc. Né? Classe social, para Marx, as classes sociais são antagônicas. O que é antagonia? Antagonia é que não há nenhuma possibilidade de síntese, não há possibilidade de consenso, não há possibilidade de acordo. O que é que eu falei? Enquanto o burguês está ganhando, o proletariado está perdendo. Enquanto o proletariado está perdendo, o burguês está ganhando. Não há possibilidade de unidade entre as duas, de união entre as classes. Não há uma possibilidade. Não existe unidade, não existe. Né? Marx não fala, burguesia e proletariado não vão nunca sentar num bar, se abraçarem e dizerem que eu amo você, não sou eu que amo você, nós nos amamos e sair e serem felizes para sempre. Não, estão em guerra. Mas a guerra não é bélica, né? Guerra pode ser simbólica, pode ser no campo da política, né? Mas estão em confronto, antagônico, não há possibilidade. Você discute com a pessoa, conversa com a pessoa, dessa conversa pode haver uma síntese, né? Eu abro mão de alguma coisa, a outra pessoa abre mão de alguma coisa, nós chegamos a um determinado entendimento sobre o que nós estávamos discutindo. Para a burguesia proletária, não há possibilidade, enquanto um ganha, outro perde. Né? Acho que eu não preciso falar mais. A gente está falando de Durkheim, a outra de Durkheim, sobre a divisão do trabalho, né? Aí, fala, nas sociedades arcaicas capitalistas, a divisão do trabalho produzia mecanismos semelhantes de solidariedade social. A solidariedade somente existia nas sociedades pré-capitalistas. Nas sociedades capitalistas, existia um tipo de solidariedade, na qual havia pouco espaço para a formação de personalidades individuais. Nas sociedades arcaicas, a imposição de códigos morais com a forte presença do dissenso e da repressão. Nas sociedades arcaicas capitalistas, a divisão do trabalho produzia mecanismos distintos para garantir a coesão do grupo. Na sociedade capitalista, interdependência entre indivíduos na atividade de trabalho. Né? Está falando, sociedade capitalista, ele fala que predomina um tipo de solidariedade mecânica, né? Ou orgânica, perdão, apague. Sociedade capitalista, solidariedade orgânica, que se caracteriza pelo esfacelamento de uma consciência coletiva. Esse esfacelamento da consciência, esfacelamento é uma palavra forte, essa diminuição do poder da consciência coletiva sobre o comportamento dos indivíduos. Dessa forma, os indivíduos tornam-se mais autônomos, mais independentes. Se desenvolve o individualismo, o moderno individualismo burguês. E a coesão social, que nas sociedades pré-capitalistas era dada pela essa consciência coletiva, nas sociedades capitalistas é dada por a interdependência entre os diferentes indivíduos, que se dá através da divisão do trabalho. Né? Eu sou produtor de feijão,
Jean é de milho. Denilson tem um gadozinho lá bom, né? Maria produz o que, gente? Maria produz massa de macarrão, artesanal, né? Brunielli cria ostras, aquela criação de ostras. Então, nós dependemos um do outro. De que forma? Eu dependo do produtor de feijão, do produtor de arroz, do produtor de ostra, do produtor de massa. E dessa interdependência ocorre um processo de integração social. As pessoas se unem pela necessidade de outras pessoas. Então, essa coesão social, integração social, na solidariedade mecânica se dá por causa da divisão do trabalho. Porque se você imaginar que o indivíduo no capitalismo, ele tende a buscar satisfação de interesses próprios, você vai pensar assim, se ele é egoísta, o indivíduo vai ser egoísta, vai agir para satisfazer seu desejo. Maria para o dela, Jean para o dela, Brunielli, Maria, etc. Todo mundo. Então, haveria um processo de desintegração social, porque cada um estava buscando satisfação dos seus, né? Ou seja, o que eu quero para mim é para mim, o outro que se lembre. Então, Durkheim está falando, não, mas esse individualismo produz integração social, possibilita integração social. Então, solidariedade mecânica, integração social, oriunda da divisão social do trabalho e ocorre um desenvolvimento do individualismo, que não existia nas sociedades pré-capitalistas. As sociedades pré-capitalistas ou de solidariedade mecânica, existia essa consciência coletiva, esse poder da sociedade, essas normas sociais, esses valores, essa ética, comportamento, era tão forte que não dava espaço para o desenvolvimento dos indivíduos. Era como se os indivíduos fossem meros marionetes. Então, você não tinha possibilidade alguma de desenvolver um indivíduo como nós desenvolvemos na sociedade capitalista. Então, você tinha um processo de coesão social que se baseava em quê? Nessa consciência coletiva, essa consciência coletiva que unia os indivíduos entre si, diferentemente da solidariedade orgânica. E qualquer desvio a essas normas sociais impostas pela essa consciência coletiva nas sociedades pré-capitalistas de solidariedade mecânica significava muitas vezes a morte. Então, qualquer tipo de desvio pequeno afetava tão grande esse pertencimento a uma determinada comunidade, era tão forte você se comportar de forma desviante, que o poder dessa consciência coletiva era tão grande que o processo de punição era muito forte. Geralmente era a morte. No mínimo, você tinha que se picar da comunidade, né? Ir embora da comunidade, expulso da comunidade, quando não era morto. Então, no direito, quando Durkheim tem um livro da divisão social do trabalho, se não me engano, né? Da divisão do trabalho social, eu sempre me ver, em que ele fala que a solidariedade mecânica imperava o direito penal, repressivo, né? E a solidariedade orgânica impera o direito penal, né? Restitutivo. Pronto. A outra é sobre Max Weber, a ética protestante de espírito do capitalismo, o que vai explicar essa questão. Eu expliquei, né, que a ética protestante, a interpretação da Bíblia feita por Lutero, ele interpreta ou categoria de trabalho de forma diferente, né? O trabalho se torna vocação. O trabalho se torna vocação, o trabalho se torna uma atividade positiva, né? O trabalho anteriormente era visto como apenas negativo, mas se vê como positivo a partir da ética protestante, né? Ela também questiona a existência daquilo que ele fala, da degeneração da Igreja Católica, principalmente na questão da venda das indulgências, etc, etc. A gente discutiu tudo lá em Weber. Na aula de Weber tem tudo falando sobre isso. O que é que vai acontecer?
Não há mais certeza da salvação, como vocês falam, né? Como vocês falam, não foram vocês que escreveram. Como o Weber fala, não há certeza da salvação. No padre não pode salvar, porque essa figura do padre, etc., não existe, não existia, não sei se agora, mas deve ter a mesma coisa, não existe essa figura, né, do confessionário, grosso modo. E tampouco a existência de santos. Então, o trabalho, você tem um trabalho enquanto nova significação positiva e essa inexistência de instâncias salvadoras da vida. Ou seja, o crente protestante, ele ficava naquela, pô, como é que eu vou saber se eu vou ser salvo, não vou ser salvo? Como é que eu vou saber se eu estou condenado ou se eu não estou condenado? Como é que eu vou saber isso? Através da própria atividade de trabalho. Então, a atividade de trabalho, nesse sentido, ela se torna um dever, uma ética, né? Uma ética. O protestante deve se dedicar ao trabalho como um dever moral, dever ético. É dever ético do cara, do protestante, fundamento da sociedade capitalista, cara, de ética, não. Acho que é a ética religiosa que está falando. Ética religiosa, moral religiosa, um dever religioso. Eles trabalham não porque eles querem. O objetivo não era, naquela época, o objetivo não era o enriquecimento. O enriquecimento vinha como consequência. O objetivo era se dedicar ao trabalho de forma disciplinar, como um dever ético, e o resultado do trabalho seria essa resposta quanto salvação ou não salvação. Um ponto importante. A riqueza que ele acumulava, ele não gastava, ele não podia gastar, era uma condenação moral se ele gastasse de forma luxuriosa, se ele gastasse de forma a esbanjar. Então, naquele período histórico, Weber está falando, não, mas o acúmulo de riqueza, ele se diferencia como acúmulo de riqueza que nós vemos hoje em dia, que o cara gasta mesmo, né? Compra helicóptero, jatinho, etc., a mansão de não sei quantos. Não. Lógico que ele tinha um bem-estar, etc., segundo Weber. Mas viver de forma luxuriosa era tão condenável quanto não seguir o dever ético de se dedicar ao trabalho. Para você ver que a questão material era um meio para se chegar a um fim. Então, você era preguiçoso, você não se dedicava ao trabalho, você era condenado. Mas você se dedicava ao trabalho, gastava muito, de forma furiosa, você era igualmente condenado moralmente. Porque o trabalho era o quê? Para a honra e glória de Deus. Era só isso. Então, vocês vão fechar tudo, né? Aproveite que essa é a objetiva. Acho que as próximas eu vou fazer questões abertas também. Aí, quase 10 horas. E eu peço, né? Peço desculpa, Luiz e Maria. Onde foi que eu vi Luísa? Meu Deus do céu, desculpa, Maria, mas temos que nos tornar um pouco mais... tomar essas rédeas, que já são 10 horas. E de 31 pessoas... ficaram 15 heróicas pessoas até o final dessa aula, aguentando minha voz, minha chatice, para aprenderem. Então, vocês estão de parabéns. É isso mesmo. Espero que vocês sejam assim. Vocês vão ganhar muito. Acho que vocês não vão ganhar dinheiro, né? Só se jogar na Mega Sena, der sorte, ganha, né? Mas que pode ser um prazer para vocês aprenderem, vai ser. Então, não digo que não era para vocês interromper a aula, se tiver alguma crítica, mas para a gente não atrasar muito o programa, né, para não ficar marcando muita aula extra, a gente fala uns 40 minutos, a gente agiliza nosso conteúdo da aula, aí os 20 minutos a gente bate o papo. Beleza, Maria?
Combinado. Combinado? A Vai, palavra que eu deveria ter usado era governo, e eu fiquei usando Estado. Meu Deus. Isso, depois a gente discute. Calma, é assim. Porque às vezes a gente está discutindo e a gente fica, poxa, não, não concordo, não concordo. Eu falo o seguinte, eu às vezes, é porque eu sou, acho que eu sou chato nesse sentido, né? Não estou falando que é você, mas eu. Aí eu falo assim, antigamente, alguns anos atrás, quando o nego falava alguma coisa, eu, não! Nem criticava. Aí hoje eu tô mais, acho que eu amadureci um pouquinho, né? Aí quando a pessoa fala assim, não, eu vou parar uns 2 dias para pensar mesmo. Se ela estiver certa, eu falo. Às vezes é bom parar para pensar, ei, veja a aula, tenta entender o que eu estava falando. Aí se você continuar pensando da mesma forma, você falar, professor, eu continuo assim, é um direito que você tem, que todo mundo tem que pensar diferente de mim. Meu objetivo não é que vocês concordem com 100% do que eu falo. Eu nem quero isso, né? Mas aí, refletir, você senta assim, meu Deus, naquela posição do pensador, né? Será? Aí é bom. Porque às vezes a gente tende a gente tem, não estou falando justamente para você, mas as pessoas tendem, e eu também, não vou me tirar disso, tendem a algumas questionamentos, algumas verdades nossas, nossa verdade está tão arraigada na gente que a gente custa acreditar. Eu tenho um ponto frágil nesse sentido, mas é obviamente que eu não vou falar qual é esse ponto frágil para vocês não me pegarem no meio da aula, né? Mas eu tenho um ponto frágil e meu orientador sabe, meus amigos sabem, que quando eles pegam no meu pé, eu fico logo falando, não me desce não! Aí depois eu vejo, mas eu não vou falar para vocês, que eu não vou apontar meu ponto frágil para vocês, né? Mas a gente pode descobrir, sabia? É lógico, se vocês forem espertos, a gente descobre. Ou um dia, quando a gente estiver lá em Guarabira, a gente se encontrar comendo a pizza. Eu não bebo, né? Mas se vocês quiserem, a gente paga uma Vai ser cervejinha, bom. Eu bebo, eu bebe não vou. suco, etc. A gente paga uma cervejinha para quem beber. A gente conversa, talvez você descubra qual é o meu ponto fraco do ponto de vista teórico. Viu? Valeu, gente. Um deles, professor, eu gostaria de conversar bastante, né? Hã? Um deles é o senhor gostar de conversar bastante, né? Não é esse não. Não é esse não. Não é esse não. É outra coisa. Eu falei um deles, né? Não é isso não, não é isso não, não é isso não. Olha, que a gente, Eu olha que a confesso gente é esperto, hein? A gente aqui é esperto, essa turma é esperta. Vai o senhor mesmo tomando água de coco e a gente uma cervejinha, mas a gente lhe pega. eu sei disso, eu sei disso. Eu sei disso. Se vocês perguntarem para meu orientador, ele vai lhe dizer. Só que meu orientador está aqui na Bahia, né? Vocês nem sabem o nome dele. Se vocês tiverem, ele saberia dizer na hora. Mas por enquanto é isso. Então, vamos fazer isso, né? Porque eu parei 10 horas, né? Vocês estão cansados, né? Cansados. Pô, perdão por essa aula ter ido até esse horário. Me perdoem. Eu tive aquele problema no começo do computador. A aula se estendeu um pouco. No final, eu falei sobre a atividade. Agora estou liberando. Luzivânia, relaxe. Vá lá, vá curtir, vai descansar, assistir Big Brother. Quem assiste Big Brother, vai ler livro, quem lê livro. Vá tomar uma, quem vai tomar uma. Fazer o que vocês quiserem, estão livres. Bom final de semana, até quarta-feira. Eu vou postar essa aula. Acertem um exercício. Viu? Bom final de semana. Tchau, professor. Boa noite. Até Ainda tá ele de manhã. E esperar essa vacina. Tchau. Tchau, professor. Tchau, boa gente. noite. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite, tchau.